Olá, querido candidato que me acompanha mais uma vez aqui pelo canal Estudando com o Professor Marco Antônio. Aquele abraço para você e é um prazer muito grande poder ajudá-lo a alcançar, a conquistar a tão almejada vaga na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nesta oportunidade nós vamos brincar por meio desta videoaula sobre concordância, ok? Concordância nominal, bem como concordância verbal. Conhecimento que é exigido sempre durante as provas aplicadas pela VUNESP, durante os concursos públicos para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então é um assunto muito importante, então eu peço para você, venha comigo, venha aprender comigo, venha perseverar, afinal de contas, perseverar é preciso. E antes de nós começarmos a tratar sobre esse assunto, eu peço para você, se você ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, tá? E deixe o seu like, deixe o seu gostei. Dessa forma você estará contribuindo para que o canal cresça e, consequentemente, as aulas postadas por aqui alcançarão um número maior de pessoas, beleza? Então, eu ajudo você e você ajuda o canal crescer. Maravilha, então. Então vamos lá, né, brincar um pouquinho sobre concordância nominal e concordância verbal com você. Bom, temos aqui concordância. Observe os exemplos a seguir. No primeiro item, diz assim: eu resolvi o problema. E nós temos aqui: nós resolvemos o problema. Então vocês podem perceber que aqui eu tenho, né, o pronome pessoal do caso reto eu, atuando como sujeito da oração. Eu resolvi o problema, ok? Primeira pessoa do singular. Portanto, o verbo resolver, ele aparece aqui conjugado também na primeira pessoa do singular. Nós temos aqui neste segundo item, nós resolvemos o problema, ok? Nós temos aqui a primeira pessoa do plural, nós. Então eu digo, nós resolvemos o problema. Então vocês podem perceber que à medida que há a alteração do sujeito, a alteração da pessoa gramatical, consequentemente o verbo ele vai mudar a sua terminação. Aqui o sujeito está no singular, uma pessoa apenas eu digo eu resolvi. Aqui o sujeito está no plural, nós resolvemos. Então, quando o verbo, né, aparecer, né, no singular, consequentemente, ele deve concordar com o sujeito ao qual ele se refere e, consequentemente, o sujeito deve estar no singular também. Quando o verbo aparecer no plural, ok? Ele deve concordar harmonicamente com o sujeito, que deve, é claro, estar no plural também. Por isso que eu digo, eu resolvi o problema. Ficaria muito estranho dizer nós resolvi o problema, ou eu resolvemos o problema. Então percebam que o verbo altera a sua terminação para concordar com o sujeito da oração ao qual ele se refere. Quando isso ocorre, nós estamos tratando sobre concordância, né? Sobre concordância. Beleza? Aqui, aquele aluno simpático resolveu um problema difícil, ok? Aquelas alunas simpáticas resolveram problemas difíceis. Então percebam, você, candidato que me ouve neste momento, eu tenho aqui, né, a palavrinha aluno e tenho aqui a palavrinha problema, ok? São dois substantivos e algumas palavras se referem, consequentemente, a esses substantivos. Da mesma forma como aqui o verbo se refere, né, concorda com o sujeito, ok? Aqui, estas palavrinhas aqui, aquele e simpático, se referem à palavrinha aluno, ao substantivo aluno, portanto, deve concordar com ele em gênero e grau. Ou seja, aluno está no singular, então eu uso o pronome demonstrativo aquele, né, no singular. Simpático, ok? Eu tenho aqui, né, o adjetivo simpático que se refere a aluno. Aluno é um substantivo do gênero masculino. Simpático também aparece no gênero masculino aqui, beleza? Então percebam que tanto a palavrinha aquele quanto a palavrinha simpático estão concordando harmonicamente, é claro, com o substantivo aluno. Da mesma forma eu tenho aqui, aquele aluno simpático resolveu um problema difícil. Problema é um substantivo do gênero masculino, então eu tenho aqui o numeral, né, um,
né, no gênero masculino também, ok? E no singular, porque problema está no singular. E o adjetivo difícil, ok? Que se relaciona com a palavrinha problema, que é um substantivo, ele está no singular também para concordar harmonicamente com o substantivo ao qual ele se refere. Isso nós damos o nome de concordância. Aquelas alunas simpáticas resolveram problemas difíceis. Então vocês perceberam que eu troquei aqui. Aqui eu tinha, né, eu tenho uma palavra, um substantivo no gênero masculino. Aqui eu tenho no gênero feminino. Além disso, eu tenho no gênero feminino e no plural. Então ficou: aquelas alunas simpáticas resolveram problemas difíceis. Aqui eu tenho mais de um problema. Eu tenho problemas, então o adjetivo difícil ele acabou sendo empregado no plural também para concordar com o substantivo ao qual ele se refere, que está no plural. Tudo isso nós damos o nome de concordância, ok? Damos o nome de concordância. Então, na verdade, né, concordância é o mecanismo pelo qual as palavras alteram a sua terminação para se adequarem harmonicamente na frase. Então, as palavras empregadas na construção de uma frase, na construção de um período, elas devem se relacionar harmonicamente. E quando a harmonia, né, há uma relação tranquila entre as palavras, não há ruído, nós dizemos que houve concordância. E há dois tipos de concordância que eu quero apresentar para você, né? O primeiro deles é a concordância nominal. Concordância nominal. Os adjetivos, os artigos, os pronomes, numerais, eles vão alterar a sua terminação para se adequarem ao substantivo a que se referem na frase. Eu tenho aqui: aqueles 2 jornais publicaram as notícias trágicas. Então eu tenho aqui como substantivo a palavrinha jornais e tem a palavrinha notícias. Só lembrando você, substantivo é a classe de palavras que dão nome às coisas. Tudo que existe tem um nome, ok? Então esses nomes nós os classificamos na classe de substantivo. Então substantivo é a classe de palavra que dá nome às coisas. Então eu vou repetir aqui, olha, concordância nominal, né, é a seguinte: é quando os adjetivos, aquelas palavrinhas que dão qualidade aos substantivos, é quando os artigos, aquela palavrinha que acompanha o substantivo, o a, os, as, uma, uns, uma, beleza? Pronomes, né, são aquelas palavrinhas que acabam substituindo um nome. Eu, tu, né, ou meu, seu, nossa, aquele, ok? São os pronomes, são palavras que acabam substituindo o nome dentro da frase. E os numerais, é claro, né, 1, 2, 3, né? Ou seja, eles vão alterar a sua terminação para se adequarem ao substantivo. Como eu disse, aquela palavrinha que dá nome às coisas, né? E aí assim você vai fazer a concordância nominal de maneira correta. Então, percebam aqui, eu tenho substantivos, jornais e notícias. Então, as palavras que se relacionam com essas palavras, né, com jornais e notícias, devem concordar harmonicamente, né? E quais são essas palavras, né? Quais são? Né? Nós temos artigos, adjetivos, pronomes, numerais, conforme vocês vão perceber aqui. Eu tenho aqueles jornais, pronome demonstrativo, aqueles, está no plural porque se refere a jornais, que é um nome, que é um substantivo, está no plural. 2, o numeral, mais de um, né? 2, né? Jornais, mais de um aqui no plural, ok? Então, né, está funcionando aqui harmonicamente. Então, esta relação aqui, né, do pronome, né, com, né, o numeral, né, relacionando-se com a palavra jornais, que é um substantivo, nós damos o nome de concordância nominal, porque estas palavrinhas concordam com o nome. Da mesma forma que as notícias trágicas, né? Então eu tenho aqui o artigo as, no plural, porque se refere, né, notícias, né, se refere a notícias. As notícias, substantivo do gênero feminino, está no plural. Eu tenho aqui um artigo do gênero feminino, também no plural. Eu tenho aqui trágicas. Por quê? Palavra notícias é do gênero feminino. O adjetivo aqui ele está empregado no gênero feminino também, né, e para
adequar harmonicamente ao termo a que se refere, eu coloco trágicas porque, né, aqui trágicas está no plural, notícias também está no plural. Então esta relação, né, ou seja, quando as palavrinhas que se referem ao nome alteram a sua terminação para concordar com o nome ao qual elas se referem, é claro, nós damos o nome de concordância nominal. E aí eu coloquei para você, só para exemplificar, né, eu tenho aqui aqueles, que é um pronome, dois, que é um numeral, ok? E aí eu tenho o nome. Então, tanto o pronome quanto o numeral se relacionaram com o nome, concordância nominal. Aqui eu tenho o artigo, ok? Aí eu tenho o nome, ok? E aqui eu tenho um adjetivo. Então, tanto o artigo quanto o adjetivo se relacionaram com um nome, ok? Então, quando há ou quando ocorre esse tipo de relação, nós damos o nome de concordância nominal. Beleza? E o outro tipo de concordância é o que nós chamamos de concordância verbal, ou seja, o verbo ele vai alterar a sua terminação para se adequar ao sujeito da frase, ou seja, né, se o sujeito está no singular, o verbo vai ser empregado no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo ele vai ser empregado no plural, ok? Então o verbo vai alterar a sua terminação para se adequar ao sujeito da frase. E aí eu chamo a atenção para você, querido candidato, que saiba, né, busque o conhecimento, como eu devo proceder para encontrar o sujeito na frase, encontrar o sujeito na oração. Aí se o sujeito estiver no singular, ok? O verbo vai aparecer no singular. Se ele estiver no plural, ele vai aparecer, é claro, no plural. Pessoas gramaticais, eu tenho aqui, por exemplo, eu e tu, né? Ó, primeira pessoa do singular, ok? Segunda pessoa do singular. Então é eu saí, porque eu estou conjugando o verbo sair na primeira pessoa do singular. Saíste, eu estou conjugando o verbo sair na segunda pessoa do singular, porque aqui eu usei tu. Então eu tenho o eu e o tu funcionando como sujeito da oração. Eu saí da sala. Quem saiu? Eu. Tu saíste da sala. Quem saiu? Tu. Ok? Então percebam que o verbo sair, ele alterou a sua terminação de acordo com o sujeito ao qual ele se refere. E aqui ele observou ainda, é claro, a pessoa gramatical. Aqui, o aluno saiu da sala. O aluno, olha, apenas uma pessoa saiu. O aluno. O substantivo aqui, aluno, está no singular. Então, o sujeito da oração aluno, ok? Está no singular. Então, eu uso aqui, eu emprego o verbo no singular. O aluno saiu. Ele saiu, ok? Aqui, os alunos saíram. Mais de um aluno saiu da sala. Eles saíram. Então, aqui, os alunos, o verbo, né, está empregado na terceira pessoa do plural, porque é eles saíram, ok? Eles saíram. Consequentemente, então, o verbo deve ser empregado no plural. E quando eu falo em pessoa gramatical, como eu disse aqui, né, eu, primeira pessoa, tu, né, segunda pessoa do singular, né, eu peço que você se lembre, né, das pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, nós, vós e eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Então, preste atenção, de acordo com o sujeito, é claro, que aparece na frase, o verbo vai alterar a sua terminação para se adequar. E aí, portanto, quando isso ocorre, nós damos o nome de concordância verbal. Ok? Então, fixe aí na sua memória. Nós temos dois tipos de concordância. A concordância nominal, ok? E temos a concordância verbal. Concordância nominal é quando, certo? As palavras que se relacionam a um nome na oração alteram a sua terminação para se adequarem harmonicamente. Então, são os numerais, são os pronomes, são os adjetivos, são os artigos. Eles alteram a sua terminação para concordar harmonicamente com o nome. E concordância verbal é quando o verbo altera a sua terminação para concordar com o sujeito que aparece na frase. Então tome muito cuidado, você candidato, que quando falar assim, né, assinale a alternativa em que a concordância está correta. Quando ele fala concordância apenas, ele não está falando
apenas da concordância nominal ou concordância verbal. Ele quer a concordância, pode ser uma das duas. Às vezes, o enunciado do exercício já te dá uma dica. Assinale a alternativa em que há a concordância verbal correta, ou seja, em que a forma verbal está empregada corretamente. Então ele já está te dando uma dica. É a concordância verbal, ou seja, o verbo vai alterar a sua terminação. Ou às vezes ele diz, né, assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta. Então você vai ver o nome, né, e vai ver ali as palavrinhas que se referem ao nome, ok? E vai verificar se essas palavrinhas estão concordando harmonicamente ou não. Beleza? Então, é isso que é concordância. Eu falo assim porque, infelizmente, muitos candidatos às vezes chegam para a prova quando se deparam com a palavra concordância, não sabem bem o que o enunciado do exercício está querendo dizer, não sabem o que o enunciado do exercício está pedindo e acabam errando a questão, e isso não é muito legal para quem quer alcançar uma vaga na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Com relação ainda à concordância verbal, eu quero destacar para você que é importante, né, você ficar esperto, tá? Porque às vezes a oração ela pode aparecer na ordem inversa, porque normalmente aparece assim na língua portuguesa: o sujeito, o verbo e o seu complemento, tá? Os alunos jogam bola. Os alunos, sujeito, jogam, que é o verbo, bola, que é o complemento do verbo. Então, SVO, sujeito, verbo e o objeto, ou seja, o seu complemento. Essa é a maneira tradicional, a maneira simples que ocorrem as construções na língua portuguesa. Mas as orações também elas podem aparecer na ordem inversa, ou seja, o sujeito não aparece no início da frase, como costumeiramente ocorre, ele pode aparecer no meio, ele pode aparecer lá no final, e aí o candidato ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade para identificar o sujeito. Percebam aqui, restaram daquela remessa 40 blocos. Né? Qual é o sujeito? Né? Qual é o sujeito? Na verdade, o sujeito é 40 blocos. Né? Eu tenho aqui o verbo restar. Né? Restar, 40 blocos é o sujeito. Então, 40 blocos restaram daquela remessa. Então, percebam, senhores, que aqui o sujeito ele veio no final da oração, enquanto que o predicado, né, ele veio no início. Então, tome muito cuidado para você não conseguir identificar, né, corretamente qual é o sujeito da oração e acabar errando a questão. Então, restaram daquela remessa 40 blocos. 40 é um numeral, é mais de um, ok? Mais de um, ok? Então, se o sujeito está no plural, ok? O verbo também deve ser empregado no plural. Então, restaram 40 blocos daquela remessa. 40 blocos daquela remessa restaram. Não importa a construção. O fato é que 40 blocos será sempre o sujeito e o verbo, pelo fato de 40 blocos estar no plural, deve ser empregado no plural também. Aí nós teremos uma concordância verbal adequada. Beleza? Então vamos resolver algumas questões agora para você e vamos colocar em prática este conhecimento que nós colocamos aqui. Então, na prova aplicada em 2014, no concurso de soldado, a 8ª questão, ela dizia assim: considerando a concordância verbal e nominal. Então percebam que aqui a banca ela já te dá a informação. Eu quero, candidato, que você observe a concordância verbal, ou seja, o verbo ele altera sua terminação para concordar com o sujeito, e a concordância nominal, ou seja, aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo, acompanham o nome, tem que alterar a sua terminação para concordar harmonicamente com ele. Então vamos lá. Considerando a concordância verbal e nominal da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, aquilo que está correto, assinale a alternativa que apresenta o trecho a seguir corretamente reescrito. Então, a banca quer que nós peguemos, reescrevamos esse trecho aqui, que é claro, estava no 3º parágrafo do texto apresentado na prova, de forma que a concordância verbal e nominal esteja correta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Ok? Então vamos lá. Aqui, observou-se a presença de cartazes de uma marca de cigarro. Então, quando eu uso aqui observou-se, né, aqui eu tenho a partícula se,
né, que isso aqui, na verdade, é o índice de indeterminação do sujeito. Eu não sei quem é que observou, ok? Eu não sei. Observou-se a presença de cartazes de uma marca de cigarros. Aqui, esta construção, ela não indica quem é o sujeito da oração, ok? E na norma, né, da língua portuguesa, na norma padrão, diz-se que, né, diante, né, desse tipo de caso aqui, quando o sujeito não é determinado, ou seja, ele é indeterminado, o verbo é empregado na terceira pessoa do singular. Ó, ele observou, então, observou-se ele, terceira pessoa do singular. Na verdade, né, aqui não tem um sujeito. Então, observou-se a presença de cartazes de uma marca de cigarros. Ele não identificou aquela pessoa exatamente que estava observando, mas aquela marca de cigarro, ela foi observada consequentemente. Então vamos lá, vamos reescrever esse trecho aqui de maneira diferente, é claro, de forma que a concordância nominal e verbal esteja empregada de forma correta. Aqui está correto, tá? Vamos aqui, né? Alternativa A, foram observadas a presença de cartazes de uma marca de cigarros, né? Foram observado a presença de cartazes de uma marca de cigarros. Foi observado a presença de cartazes de uma marca de cigarros. Foram observada a presença de cartazes de uma marca de cigarro. E a alternativa E, foi observada a presença de cartazes de uma marca de cigarros. Então, se eu for já começar a resolver a questão, eu vou perceber, né, que a alternativa E é a que está correta. Por quê? Percebam bem, ó, foi observada a presença de cartazes de uma marca de cigarro. Aí eu pergunto, o que foi observada? A presença, né? Então, na verdade, a presença de cartazes de uma marca de cigarro foi observada. Então, na verdade, aqui, é o que foi observado? A presença de cartazes de uma marca de cigarros. Então, a palavrinha presença, ela é o sujeito da oração, ok? Ela é o sujeito da oração. É um nome, é um substantivo, né? Então, foi observada, ok? Ela foi. Então, aqui nós temos, né, o verbo ser, no singular, porque presença, né, está empregada no singular, e nós temos a palavrinha observada também, foi, né, do verbo observada, né, também concordando com a palavrinha presença, porque se fosse um substantivo aqui, né, no gênero masculino, é claro, a palavra observada aqui deveria ser empregada no gênero masculino também. Por essa razão, que a alternativa E é a alternativa correta. Nós não percebemos aqui nenhuma inconsistência, nenhuma desarmonia, ok? No relacionamento entre as palavras. Há uma perfeita concordância verbal e nominal. Beleza? Agora vamos analisar as outras alternativas, que evidentemente estão erradas, estão equivocadas, e vamos mostrar para você o porquê, né? Então, percebam nesse trecho aqui, ó. Foram observadas a presença de cartazes de uma marca de cigarros. Então, é a presença de cartazes de uma marca de cigarro foi observadas. Então, se presença está no singular, consequentemente o verbo deve aparecer no singular também. Presença está no singular, né? Aqui, ó, o adjetivo observadas, né, deve aparecer no singular também, né? Ou, né, como queira, o verbo observar aqui deve aparecer no singular também, ok? Então, na verdade, essa alternativa aqui está errada, incorreta. Alternativa B, foram observado a presença de cartazes de uma marca de cigarro. Então, o núcleo do sujeito é a palavrinha presença, ok? Ela está no singular, o verbo no plural. Observado está empregado no gênero masculino, presença no gênero feminino. Então, não há aqui, né, uma harmonia, não há uma perfeita concordância verbal e nominal. Portanto, está errado também. Aqui, foi observado a presença de cartazes de uma marca de cigarro. Aqui, né, observado, já está errado. Presença, né, ó, foi, aqui tudo bem, né? A presença de cartazes de uma marca de cigarros foi. O problema está aqui, observado, que está no gênero masculino, e presença está no gênero feminino. Alternativa D, foram observada a presença de cartazes de uma marca de cigarros. Eu tenho aqui o verbo ser empregado no plural, né? E, na verdade, o sujeito da oração, né, que é a presença,
de cartazes de uma marca de cigarros está no singular, que o núcleo aqui é a presença, ok? Então o verbo aqui, ser empregado no plural, está empregado de maneira incorreta. Perceberam como que eu devo analisar uma questão dessa natureza? Perceberam? É muito fácil, é muito simples, basta você identificar ali o verbo, ok? E verificar qual é o sujeito daquele verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Eu devo observar o nome, ok? Quais são as palavras que se relacionam a este nome, ok? Se a palavrinha é do gênero masculino, as palavras que se relacionam com ela devem ser empregadas no gênero masculino também. Se a palavra, o nome, está no plural, as palavrinhas que se referem a ela devem ser empregadas no plural também. Isso é concordância verbal, isto é concordância nominal. Beleza? Vamos resolver, né, outra questão aqui eu coloquei para você, né, só para ilustrar, né, os pontos em que estão erradas essas alternativas, né? E agora vamos resolver uma outra questão. A 16ª questão da prova de 2014 diz o seguinte: considerando as regras de concordância, e notem você, candidato, que aqui a banca não está falando se é concordância verbal ou se é concordância nominal, por enquanto, pelo menos, né? Então ela diz: considerando as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque está empregada em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Então, olha, quando ela falou aqui concordância, ela não deu dica ainda se era verbal ou nominal. No entanto, um pouquinho mais à frente, ela fala, assinale a alternativa em que a forma verbal. Então, eu tenho que observar a concordância verbal. Eu tenho que verificar o verbo. E aí eu vou ver se o verbo está se relacionando harmonicamente com o sujeito, com o seu sujeito, ok? É isso que a banca está pedindo para que nós façamos. Então vamos resolver esta questão para você ali. Ela fala regras de concordância. Quando eu pego aqui, eu já vou logo de cara, eu vou dizer para você que a alternativa C, que é a alternativa correta, porque ela diz assim: pode haver maneiras de solucionar o problema do autor. Pode haver maneiras de solucionar o problema do autor. E aqui, a banca, ela faz uma pegadinha, né? Ela coloca aqui, maneiras, né? Maneiras. O que pode haver? Maneiras. Então, esta locução aqui, verbal, né? Pode haver, tem como sujeito a palavrinha maneiras, tá? Maneiras. Agora, maneiras está no plural. E aí ele usa aqui, pode haver. Aí o candidato ele fala, bom, tá errado porque maneiras está no plural, consequentemente o verbo aqui deve aparecer no plural também. Tome muito cuidado com o verbo haver, tá? Ou as locuções verbais em que aparece o verbo haver. O verbo haver, ele é um verbo impessoal, ele não vai para o plural. Até rima, né? Grave aí. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e não vai para o plural, ok? Então, pode haver maneira. Olha só, eu empreguei o verbo, a palavrinha, o sujeito aqui, no singular. Pode haver maneira, ou pode haver maneiras. Pode haver uma cadeira, pode haver 200 cadeiras, 300 cadeiras, não importa. Quando eu utilizo o verbo haver, ele jamais vai para o plural, desde que o sentido dele seja o sentido de existir. Ou seja, existem maneiras de solucionar o problema do autor. Então, se aqui, né, a banca tivesse aqui utilizado o verbo existir, então podem existir ou existem maneiras de solucionar o problema. Beleza? Só que foi usado o verbo haver. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele fica sempre no singular, porque ele é impessoal, não vai para o plural. Então, a alternativa correta aqui é pode haver maneiras de solucionar o problema do autor. A alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Então, grave aí. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural. Por isso que aqui ele aparece no singular. A locução aqui pode haver maneiras de solucionar o problema do autor. Maravilha? Então vamos agora
analisar a alternativa A e mostrar para você o porquê que ela está errada, né? Olha aqui, vejam, né? Está se tornando frequentes os anúncios indesejados. Né? O que está se tornando frequentes? Os anúncios indesejados estão, né, se tornando frequente. Ok? Então aqui a oração, conforme eu falei lá atrás, ela está na ordem inversa, né? O verbo está aparecendo primeiro do que o sujeito, ok? E na verdade o sujeito são, né, os anúncios indesejados. Percebam que o núcleo do sujeito é a palavrinha anúncios. Está no plural. Consequentemente, o verbo estar deveria, pelo menos, ser empregado no plural. Então a alternativa está incorreta. O correto é, estão se tornando frequentes os anúncios indesejados. Então perceba que ao se utilizar o verbo no singular, ele não está concordando harmonicamente, né, com o seu sujeito, que está no plural. Por isso que a alternativa A está errada. A alternativa B, ela diz o seguinte: deve existir muitas formas de se tornar uma vítima da moda. Deve existir, tá? Então perceba aqui que ele fez uma outra pegadinha também, né? O que deve existir? Muitas formas de se tornar uma vítima da moda. Então qual é o núcleo do sujeito? Formas. Está no plural. Consequentemente, o verbo deve ser empregado no plural, ok? Olha, deve existir, a locução verbal deve existir. Então, na verdade, deveria ser devem existir. O verbo auxiliar aqui vai para o plural e o verbo principal fica no infinitivo. Deve existir muitas formas de se tornar uma vítima da moda. Então, aqui o verbo, né, auxiliar deveria ter sido empregado no plural. Por quê? O verbo existir, ele é pessoal. Existem muitas formas de se tornar uma vítima, ok? Diferentemente do verbo haver. Vamos usar o verbo haver aqui na alternativa B? Olha, deve haver muitas formas de se tornar uma vítima da moda, ok? Beleza? Então, eu usei o verbo haver no sentido de existir aqui, então estaria correto. Deve haver. O verbo auxiliar não iria para o plural. Beleza? Mas aqui eu estou usando o verbo existir. Neste caso, como o verbo existir é pessoal, ou ele vai para o plural, ok? Se ele vier empregado sozinho, ou quando ele tiver aí um verbo auxiliar, o verbo auxiliar deve ir para o plural e ele fica no infinitivo. Então, o correto seria devem existir muitas formas de se tornar uma vítima da moda. Então, o verbo aqui, né, dever, ele deveria ter sido empregado no plural. Beleza? Tá? Espero que você tenha entendido. Então, tanto na alternativa B e na C, né, e a C que está correta, a banca ela faz uma pegadinha para tentar fazer com que você erre a questão. Ou, pelo menos, né, para verificar se você sabe realmente resolver a questão. Vamos agora brincar com a alternativa D, que também está errada. Tende a ocorrer muitos casos semelhantes ao do autor. O que tende a ocorrer? Muitos casos semelhantes ao do autor. Núcleo do sujeito, casos. Ok? Então, o sujeito está no plural. O verbo, consequentemente, deve ser empregado no plural. Então, tendem a ocorrer o quê? Muitos casos semelhantes ao do autor. Então, aqui, o problema é que o verbo está empregado no singular e o sujeito dele está no plural. Beleza? Alternativa E diz assim: anda surgindo o quê? Muitas matérias com conteúdo patrocinado. Então, eu tenho aqui a palavrinha matérias, ok? Sendo empregada no plural, é o núcleo do sujeito, do verbo andar. Se o sujeito está no plural, eu já disse lá atrás para você, né? O verbo deve ser empregado no plural também, ok? Então, aqui, a concordância verbal está realizada de maneira equivocada, portanto, a alternativa E está errada também. Beleza? Percebam que é um assunto tranquilo, um assunto fácil, no entanto, é necessário que o candidato preste muita atenção,
ok? Consiga visualizar essa relação, né, entre verbo e sujeito, entre os nomes e as palavrinhas que o acompanham, para que o candidato consiga aí, identificar aquela alternativa correta, né, entre as alternativas apresentadas e entender também o porquê que as demais estão incorretas. Agora vamos então fazer para você a resolução desta questão que foi exigida dos candidatos na prova de 2015. E a questão diz assim: a forma verbal em destaque em cada alternativa está empregada corretamente no que se refere à concordância padrão da língua portuguesa em. Então aqui, como ele já diz ali no próprio enunciado, a forma verbal em destaque. Quais são? Aqui é o verbo fazer, o verbo estar, o verbo revelar, o verbo ocorrer, o verbo utilizar. Qual dessas alternativas em que a forma verbal, ou seja, em que o verbo está conjugado adequadamente, há uma concordância verbal adequada? Então vamos analisar para encontrar a resposta correta e verificar o porquê das demais alternativas estarem aí incorretas. Alternativa A, coriza, cabeça pesada e irritação na garganta, faz parte do quadro de sintomas do resfriado. Aí eu pergunto para você, o que faz parte do quadro de sintomas do resfriado? Coriza, cabeça pesada e irritação na garganta. Então, eu tenho aqui coriza, cabeça pesada e irritação funcionando como sujeito do verbo fazer, ok? Aqui eu tenho um sujeito composto, porque tem mais de um núcleo. Núcleos, coriza, cabeça e irritação. Então eu tenho 3 elementos aqui funcionando como núcleo do sujeito. E a norma padrão da língua portuguesa diz que quando o sujeito apresenta mais de um núcleo, o verbo deve ser empregado no plural, porque elas fazem parte do quadro de sintomas do resfriado. Ó, coriza, cabeça e irritação, ou seja, elas fazem. O verbo deveria ter sido empregado no plural, portanto, a alternativa A ela está equivocada. Tome muito cuidado, tá? Identifique corretamente o sujeito para você não errar a questão, ok? Então, quem é o sujeito do verbo fazer? Coriza, cabeça e irritação. Coriza, cabeça pesada e irritação. Então, se eu tenho aqui mais de um núcleo, consequentemente o verbo deve ser empregado no plural. Alternativa B, ela diz assim: entre as causas das ausências no trabalho está o mal-estar característico de gripes e resfriado, né? Eu pergunto assim, o que está entre as causas das ausências no trabalho? O mal-estar. Então, mal-estar é o núcleo do sujeito, tá? O mal-estar está entre as causas das ausências no trabalho, ok? Então, o núcleo aqui é mal-estar, ele está no singular. Aqui o verbo está no singular também. E aí vem uma pegadinha que a banca tenta induzir o candidato, se ele não souber, é claro, a errar. Mal-estar característico de gripes e resfriados. Então parece que aqui, né, mal-estar característico de gripes e resfriados. Mas na verdade é o mal-estar característico do quê? Das gripes, como também dos resfriados, ok? Então, tanto a gripe quanto um resfriado, elas nos causam um mal-estar. E é sobre esse mal-estar, é este mal-estar que está, ok, entre as causas das ausências no trabalho. Aí o candidato, desavisado, é claro, eu estou brincando aqui, ele vai ver, né, mal-estar característico de gripe, mal-estar característico de gripes e resfriados. Ele vai falar, tem 2 núcleos, né, e vai achar aqui que o verbo deve ser empregado no plural, e na verdade não é. Então, a alternativa alfa está errada, conforme eu coloquei ali, e a alternativa correta é a alternativa B, B de bola. Vamos analisar agora a alternativa C, né? Eu já coloquei ali, ó, o verbo deveria ser empregado no plural. Ó, dados de pesquisa divulgada pelo IBGE revela os principais motivos de faltas ao trabalho, né? Então, o que revela, ou quem revela os principais motivos de faltas ao trabalho? Os dados de pesquisa divulgada pelo IBGE. O núcleo do sujeito está no plural. São dados. Que tipo de dados? De pesquisa divulgada pelo IBGE. Então, se o núcleo do sujeito está no plural, eu já falei anteriormente,
o verbo deve ser empregado no plural também. Então deveria ser: dados de pesquisa divulgada pelo IBGE revelam os principais motivos de falta ao trabalho. Beleza? Então a C está errada, a D, né, está errada também. Por quê? Né? Eu digo, em alguns casos de resfriado, beleza? Ocorre o quê? Febres isoladas mais brandas que em estados gripais. Então, o que ocorre? Febres isoladas, ou seja, o núcleo do sujeito, que é a palavra febre, né, febres, né, está no plural. Eu já falei, vou repetir para você fixar em sua mente. Quando o verbo aparecer no plural, ou melhor, quando o sujeito aparecer no plural, o verbo deve ser empregado no plural. Então, ocorrem febres isoladas mais brandas que em estados gripais, ok? Então, ocorrem febres isoladas, tá? Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo deve ser empregado no plural também. Então, aqui deveria ser empregado o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, né? Febres ocorrem, elas ocorrem. Beleza? Então a alternativa D está equivocada também, né? A alternativa E, porque geralmente as pessoas com gripe utilizam medicamentos sem a devida orientação profissional. Então, quem utiliza medicamentos sem a devida orientação profissional? As pessoas, tá? Então, pessoas é o núcleo do sujeito do verbo utilizar. Se o núcleo está no plural, eu repito, mais uma vez, não vou cansar de fazer isso, o verbo deve ser empregado no plural também. Então, deveria ser, né, grafado assim. Geralmente, as pessoas com gripe utilizam medicamentos sem a devida orientação profissional. Beleza? O que faz com que a alternativa E esteja errada também. Maravilha? Vamos lá resolver mais uma questão para você. Esta foi a 13ª questão que caiu na prova de 2015, né? Para você aí que de repente prestou, né? Se submeteu a esta prova, deve se lembrar desta questão. Então a banca diz assim: a concordância nominal está em conformidade, ou seja, está correta com a norma padrão da língua portuguesa em. Alternativa A: há alguns anos havia muitos motoristas desatentos à necessidade do uso do cinto de segurança. Alternativa B: hoje, os brinquedos de crianças parecem mais arredondados, mas não há como evitar os arranhões característicos da infância. Alternativa C: mesmo tudo parecendo meio permitido, o respeito ao próximo e o amor à família eram indispensáveis às relações humanas. Alternativa D: bloqueada pela força do tecido, segundo conta o narrador, a pequena bala não chegou nem a esfolar o irmão. Ok? E aí, na década de 1980, época da infância do narrador, as espingardas de pressão eram popular entre os garotos. Então percebam aqui, ó, a concordância nominal. Ok? Aqui nesta questão, ele não está tratando de concordância verbal, mas sim de concordância nominal. Então vamos recordar, concordância nominal é quando as palavras que acompanham um nome, ou seja, o substantivo, alteram a sua terminação para se adequarem harmonicamente a ele. Beleza? Então vamos analisar aqui a alternativa alfa, né? A alternativa alfa, ela está equivocada, porque ela diz assim: há alguns anos havia muitos motoristas, tá, desatento. Ok? Então, há alguns anos havia o quê? Muitos motoristas desatentos, ok? Então aqui, tanto a palavrinha motorista, né? Olha, de repente aqui já está colocando aqui, ó, né? Muitos, ou seja, mais de um, muitos motoristas desatentos. Então, tanto a palavrinha motorista quanto a palavrinha desatento, que é um adjetivo, é claro, deveriam ter sido empregadas no plural. E aí, qual é a pegadinha, né? Como o verbo aqui ele está no singular, ó, havia, né? Então o candidato ele pode pensar, não, aqui o verbo está no singular, né? Os nomes aqui devem aparecer no singular também, né? Não é bem assim. Eu já disse para você que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural, ok? Em alguns anos havia,
não importa, né, se o que vem aqui está no plural ou no singular. O verbo haver, ele vai ficar sempre no singular. Então aqui o problema é que a palavra motorista e o adjetivo desatento apareceram no singular e na verdade deveriam se apresentar no plural para concordar aqui com muitos, né? Muitos motoristas desatentos. Beleza? Então, a alternativa alfa está errada. Beleza? Aqui, hoje, né, os brinquedos de crianças parecem mais arredondados. Beleza? Mas não há como evitar o quê? Os arranhões característicos da infância. Arranhões, quaisquer arranhões? Não, os característicos da infância. Então, o adjetivo aqui, né, característicos, né, ele está empregado no singular e ele se refere a arranhões que está no plural. Então, aqui nós temos um probleminha de concordância nominal. Beleza? A C, né, tem probleminha também. Ó, mesmo tudo parecendo meio permitido, o respeito ao próximo e o amor à família eram o quê? Indispensáveis. Né? Então, o que eram indispensáveis? O respeito ao próximo e o amor à família. Beleza? Então, aqui, né, eu tenho aqui como sujeito do verbo ser o respeito ao próximo e o amor à família. Tendo como núcleos, é claro, respeito e amor. Beleza? Então, eu tenho aqui um sujeito composto, beleza? O verbo, portanto, ele foi empregado no plural, beleza? Mas aí eu tenho um adjetivo aqui, ó, indispensáveis. Se eu tenho um sujeito composto, né, este adjetivo aqui, ele se refere aos dois sujeitos, consequentemente, né, ele está, na verdade, sendo empregado de maneira equivocada, porque ele deveria aparecer no plural, beleza? Porque é indispensável tanto o respeito quanto o amor. Então, respeito e amor eram indispensáveis. Tudo bem? Tá? Então aqui deveria ser empregado no plural, né, o que faz com que a C esteja errada. A D. Bloqueada pela força do tecido, segundo conta o narrador, a pequena bala não chegou nem a esfolar o irmão. Tá? Esta alternativa ela está correta, porque nós não observamos aqui nenhum probleminha de concordância nominal. Ó, bloqueada pela força do tecido, segundo conta o narrador, a pequena bala, aqui eu tenho o nome, tá? Pequena bala, né? Ó, pequena bala, não chegou nem a esfolar o irmão. Então nós percebemos aqui, se você pegar qualquer nome, né? Tecido, né? Pela força do tecido, ó, ou o D mais o O aqui, ó, não há nenhum problema de concordância nominal. Então tecido, ó, narrador, segundo conta o narrador, o O aqui artigo acompanhando a palavra narrador, a pequena bala. Então tem aqui o artigo a, que se relaciona com bala, o adjetivo pequena, que se relaciona com bala, não há problema algum. Aqui, irmão, um outro nome, ó, o irmão, artigo definido do gênero masculino, irmão, substantivo do gênero masculino, singular e singular também, não há nenhum problema quanto à concordância nominal. Beleza? Aqui eu tenho, na alternativa E, na década de 1980, época da infância do narrador, as espingardas de pressão eram popular entre os garotos. Então, na verdade, as espingardas de pressão eram populares, ou seja, as espingardas de pressão eram. O que eram populares? As espingardas de pressão. Então, se eu tenho aqui, né, o substantivo do gênero feminino no plural, o adjetivo que se refere a ele, né, o adjetivo que se refere a esse nome, espingardas, deveria ser empregado no plural também. Então, as espingardas de pressão eram populares. Agora, a espingarda de pressão era popular. Beleza? Então, da forma como está, a concordância nominal está equivocada, portanto, né, está errada também a alternativa E a D é a que está correta. Beleza? Tá? E agora vamos, né, para resolver aí, vamos resolver a última questão, esta que foi aplicada no ano de 2018. Ela diz assim: assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a norma padrão. Então aqui ele não deu, né, a dica se é concordância verbal ou nominal, então fique atento, né? Fique atento. Então vamos lá. A alternativa A diz assim:
foi estabelecido uma estimativa quanto ao número de acidentados. Né? O que foi estabelecido? Uma estimativa. Então, na verdade, uma estimativa é o núcleo do sujeito, ok? É um substantivo do gênero feminino. Então, na verdade, né, foi estabelecida o quê? Uma estimativa. Então, a palavrinha aqui estabelecido, empregado no gênero masculino, está equivocada, beleza? Então, dessa forma, a alternativa alfa está errada. Maravilha. Alternativa B, né, ela diz assim: poderão haver muitos mais vítimas de trânsito se nada for feito. Eu digo aqui, ó, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural. E quando ele vem acompanhado de um verbo auxiliar, o verbo auxiliar também fica no singular, tá? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural, e o verbo auxiliar que o acompanha também não vai. Então, poderá haver muitos mais vítimas de trânsito. Então, tem um problema aqui, né, de concordância verbal. Então, poderá haver mais vítimas de trânsito, poderá haver, eu brinquei, poderá haver uma cadeira, poderá haver 2 cadeiras, poderá haver 400, 200 mil cadeiras. Tudo bem? Apareceu o verbo haver no sentido de existir, o verbo não vai para o plural, o verbo haver não vai para o plural, tampouco aquele verbo que o auxilia. Então, poderão haver muitos, né, mais vítimas de trânsito. Então, poderá haver muito mais vítimas de trânsito. Então, a palavra muitos aqui também, tá? Ela está equivocada também, sendo empregada no plural, deveria ter sido empregada no singular também. Beleza? Aqui, alternativa C, né? Vamos analisar a C. Nós vimos que a B está errada. A C, ela está correta porque ela diz assim: acidentes de trânsito deixam um grande número de feridos. O que deixa um grande número de feridos? Acidentes de trânsito. Então, eu tenho aqui o núcleo do sujeito acidentes, no plural, e o verbo deixar sendo empregado no plural também, não temos problema algum. Beleza? Alternativa D, ela está equivocada, né? São essenciais que os motoristas dirijam com mais cautela. Então, é essencial o quê? Que o motorista dirija, né, o que os motoristas dirijam com mais cautela. Então, aqui o probleminha é que o verbo ser, ele deveria ter sido empregado no singular, né? É essencial e não são essenciais. Ok? Então, esta construção também aqui há um probleminha de concordância verbal, porque o verbo deveria ter sido empregado no singular e essenciais também no singular foram empregados no plural, consequentemente está equivocada, a D está errada. E a E, né, ela também está errada. Vamos lá. As mortes causadas por acidentes são muito preocupantes. As mortes são preocupantes. Então, eu tenho aqui a palavra mortes, né? Mortes no plural, ok? Né? E, consequentemente, preocupantes é um adjetivo que atribui uma qualidade à palavrinha mortes, né? Então, as mortes causadas por acidente de trânsito, né, ou por acidente são muito preocupantes. Então, eu disse, né, os adjetivos, eles devem alterar a sua terminação para concordar com o nome aos quais ele se refere. Se o nome está no plural, consequentemente o adjetivo também deve ser empregado no plural, e aqui foi empregado no singular, o que faz com que a alternativa E esteja errada também. Então, essa alternativa tem como correta a alternativa C, que não apresenta nenhum tipo de equívoco quanto à concordância verbal e à concordância nominal. Beleza? E assim, nós chegamos ao final da apresentação desta videoaula. Esperamos ter contribuído de alguma maneira para que você melhore a sua capacidade, aumente a sua capacidade e alcance, né, por meio do seu conhecimento, a tão almejada, a tão sonhada vaga na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Marco Antônio Rodrigues
e quero agradecê-lo por nos acompanhar aqui pelo nosso canal. Se você ainda não fez isso, deixe o seu like, deixe ali o seu gostei, tá? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes em que nós postarmos um vídeo aqui no canal, e assim você poderá se debruçar cada vez mais sobre o conhecimento e melhorar, se qualificar e alcançar a vaga na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um forte abraço para você, que Deus o abençoe e nós esperamos encontrá-lo daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Até lá!